Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, como eu falei para vocês, eu estou num período complicado fazendo cursos sobre a minha profissão, e esses cursos eu fico meio que isolado. Fico meio isolado porque os cursos começam muito cedo, terminam muito tarde. Onde eu estava, eu não podia fazer gravações. Eu até vi o jogo do Flamengo, vi um pedaço do jogo do Fluminense, não consegui ver nenhum momento do jogo do Vasco, vi alguns momentos do jogo do Botafogo, porém não poderia gravar, não tinha como gravar, não tinha condições de fazer gravação, muito menos de fazer live. Esse momento está passando, está acabando. Então, para as próximas rodadas, essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado e domingo, ainda não sei quais são os times que jogam sábado, os que jogam domingo. Domingo eu tenho uma missão a fazer, e eu não sei se eu vou estar no horário do jogo, tá? Não sei se eu vou estar no horário do jogo. Espero conseguir chegar a tempo. Mas os jogos que tiver sábado, o Carioca que jogar no sábado, eu vou conseguir fazer o vídeo, de repente fazer até a live, vou conseguir. Mas no domingo eu já não tenho tanta certeza. Eu sei que com isso, vocês que acompanham o canal ficam meio tristes, alguns até se afastam, até cancelam a inscrição. Eu entendo, mas foi por questões profissionais, tá? E eu estou voltando aos poucos. A partir de domingo, em domingo tem a última etapa desse meu afastamento momentâneo. A partir de domingo não. Aí fica mais tranquilo, que aí volta à rotina normal e eu consigo fazer pré-jogo, pós-jogo e fazer live. Então vamos lá, galera. Eu vou fazer aqui uma análise geral, porque eu não consegui fazer pós-jogo de ninguém. Não consegui ver os jogos todos na íntegra. O jogo que eu vi na íntegra, na verdade, foi o do Flamengo e quase todo do Botafogo. Mas aí, para não fazer de um, não fazer de outro, o que eu vou fazer aqui a minha análise? Eu vou fazer um resumão geral do que foi a rodada. Bom, então vamos lá. Essa rodada, se não estiver enganado, acho que voltou o campeonato, o Flamengo perdeu para o São Paulo, né? O Flamengo perdeu para o São Paulo, ganhou do Botafogo e agora empatou com o Santos. Ou seja, depois da Copa é a terceira rodada. Então, da 15ª rodada. Tá vendo como eu tô até meio aéreo? 15ª rodada, o Flamengo jogou contra o Santos fora de casa, empatou de 1-1, o Santos sem técnico. Bom, o problema, tô vendo muita gente falar aí, o problema não foi o Flamengo empatar com o Santos. O problema foi o Flamengo perder para o São Paulo. Que, na verdade, aquele jogo do Flamengo contra o São Paulo, a meu ver, o Flamengo não merecia ter perdido. Não merecia, porque o São Paulo jogou por uma bola. Tinha um contra-ataque muito rápido. Porém, já naquele jogo contra o São Paulo, o Flamengo demonstrou uma deficiência que o Barbieri tinha corrigido antes da Copa, que era a exposição da zaga. Por quê? O Cuejá jogava ao lado do Paquetá. Após a Copa, está jogando o Cuejá e o Paquetá na frente. O Cuejá está se matando sozinho para marcar, se matar. E outro detalhe, os dois laterais do Flamengo, mais uma vez, tão mal. Os dois não estão atacando direito, estão protegendo pior ainda. E nesse jogo contra o Santos ficou escancarado. René e Rodinei foram os piores disparados. Poderia colocar dois volantes, como ele fez no segundo tempo, quando ele recuou um pouquinho mais do Paquetá. Que tem que ser ali, o Paquetá tem que jogar do lado do Cuejá, não é na frente, tem que ser do lado. Mas os dois laterais do Flamengo, muito mal. Muito mal. O Rodinei estava tomando bola nas costas toda hora. O lateral tem que dar a ponta e para o atacante e levar ele para a linha de fundo, porque diminui o campo. Só que a marcação do Flamengo, horrorosa.
Sistema defensivo, o pior disso é que o Barbieri não consegue enxergar. O Barbieri só consegue ler o jogo no intervalo, porque alguém mostra um vídeo para ele, só pode ser. Ele não consegue ler o jogo durante o jogo. Isso é preocupante. O Flamengo teve posse de bola, conseguiu tocar a bola, tocava a bola, teve um gol muito cedo, fez um gol logo no início, igual no Botafogo, fez um gol numa bobeira lá do jogador do Santos, que foi dar um bico, errou o chute, a bola só para o escanteio. O homem do Santos, que estava no primeiro pau, se não tiver enganado, era o Bruno Henrique, cabeceou também errado, acabou que quase que sai em gol contra, mas o Everton Ribeiro meteu o pezinho ali. O Flamengo, com esse gol, acaba puxando o time do Santos um pouquinho para tentar sair no contra-ataque, mas o Matheus Vital não estava bem, estava muito mal, muito mal. Não sei se aquelas 2 partidas de Matheus Vital foi igual um balão japonês. Aquela pressão, daqui a pouco cai de novo. Por isso sim, o Flamengo estava correndo atrás e de repente, pelo que falou, eu ainda não disse nada. Não falei nada, mas vou fazer um vídeo se realmente se concretizar a contratação do Vitinho. Se o Flamengo contratar o Vitinho, contratou, botou a camisa, assinou, aí eu faço um vídeo com a minha visão sobre a contratação do Vitinho. Porque precisa de alguém ali. O Diego quebrou muito o ataque, muito. Quando o Diego pega a bola, dá aquela girada e corta para o meio, ele mata o ataque. O Diego, com a experiência que ele tem que entender que toda vez que ele para, dá 2, 3 toques na bola, ele quebra o ataque do Flamengo. E isso o time do Santos marcou. E ele quebrou muito. O Diego foi mal. Foi mal e quebrou muito o ataque do Flamengo. O Everton Ribeiro não estava tão mal assim, só que ele acaba ficando meio que encurralado do lado direito, e ele tinha que jogar mais solto, justamente ali onde o Diego estava mal. Que o Barbieri só enxergou isso no final do jogo. O Barbieri também não conseguiu enxergar, que o Matheus Vital estava mal, não conseguiu enxergar, era para ter tocado ele antes. O Guerreiro não tocou na bola, corria para um lado, corria para o outro, tentava ali, mas muito pouco produtivo para o time. E tem gente reclamando do Henrique Dourado. Henrique Dourado não faz gol. Guerreiro também não. Então não é questão de centroavante, é questão de esquema. Então não é questão de centroavante, é questão de esquema. O Uribe já entrou umas 3, 4 vezes, teve umas 2 ou 3 chances, mas também não conseguiu. Ou seja, os centroavantes do Flamengo não fazem gols. Será que é por causa do centroavante? A meu ver, eu venho falando isso há muito tempo. Não é por causa dos centroavantes, não é por causa do camisa 9, não é por causa do cara que joga na área. O problema do Flamengo é o problema do esquema. O esquema que não favorece os atacantes. A zaga estava legal, só que muito exposta, porque só tem o Cuejá para marcar. E o Cuejá é um monstro ali atrás, só que ele cansa, né, cara? Cansa. E, para mim, o maior erro é o Paquetá jogar na frente do Cuejá. O Paquetá tem que jogar do lado. Ele saindo da bola de vez em quando, quebrando aquela linha, não na frente. Na frente o Flamengo fica exposto. Mas o Flamengo fez um jogo até razoável, defensivamente não. Defensivamente os 2 laterais muito mal. O Flamengo poderia ter ganho o jogo, poderia no segundo tempo, nitidamente o Santos cansou, pregou. O Flamengo dominou uma grande parte do segundo tempo, só que algumas peças estavam mal. Os laterais estavam muito mal, o Diego não estava bem, o Guerreiro não estava bem, o Matheus Vital não estava bem. 4. E justamente jogadores que têm que ajudar ali o ataque. E com isso o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol, ainda tomou um gol, porque estava uma avenida, os laterais muito mal, tanto a Avenida Renê quanto a Avenida Rodinei. Uma mãe, o garoto Rodrigo deitou e rolou, uma marcação frouxa, e o Barbieri não enxerga. Não enxerga. No segundo tempo ele deu uma corrigida, conseguiu dar uma corrigida, mas deu uma melhoradinha também porque o Santos cansou um pouquinho. E o Flamengo melhorou, tocou mais a bola, foi mais para cima, mas algumas peças estavam mal. Mas foi o empate e o Flamengo conseguiu um ponto em Santos. O time do Santos não é ruim. O time do Santos não é ruim. Perdeu o técnico, está na condição complicada do Campeonato Brasileiro, mas o time do Santos não é ruim. O time do Santos não é ruim. O ataque do Santos é muito forte. Falta criação no Santos, mas o time do Santos não é ruim.
Então o empate foi bom. O problema foi o Flamengo ter perdido para o São Paulo, mas o empate foi bom. Tivemos também a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, que perdeu o seu treinador, mais um time paulista. Santos já perdeu o treinador, agora o Palmeiras manda o Roger embora diante da derrota para o Fluminense. O time do Palmeiras, contratou muito para coisa e tal, mas também é muito em função da mídia, né? A mídia também, como faz de vez em quando com o Flamengo, todo mundo fala que faz toda hora, mas de vez em quando em relação ao time do Flamengo, também o elenco do Flamengo é um elenco qualificado? Todas as peças? Não. Os dois laterais são fracos. Então não pode se falar que é um grande time. Tem dois laterais fracos, como é que vai falar que é um grande time? Não dá. E o time do Palmeiras também não é isso tudo. Não é isso tudo. Eu vejo algumas peças ali, bonzinho, mas não é isso tudo do jeito, principalmente que a imprensa paulista fala. E o time do Palmeiras tem um grande de um problema. Ou tinha, vamos ver. Agora que parece que é o Filipão que vai assumir. Sinceramente, eu acho que o Palmeiras, não sei, mas vamos lá. Eu não contrataria o Filipão. Eu não contrataria o Filipão, mas o Palmeiras contratou. O time do Palmeiras tem um grande de um problema. Que o Flamengo já teve esse problema. E de vez em quando o Flamengo ocorre o mesmo erro. O Palmeiras não joga pela ponta. O Palmeiras só joga por dentro. O Palmeiras quer ir tocando até dentro do gol. Não dá. Não dá. O Palmeiras tem que espaçar mais o jogo. Ele não faz. Não faz. Jogou com o Fluminense com Scarpa, a torcida vaiando Scarpa, coisa e tal. E se acontecer, ele tem que saber. O Fluminense conseguiu ganhar de 1-0, não consegui ver o jogo todo, vi um pedaço do jogo do Fluminense. Nesse pedaço do jogo do Fluminense, em que o Palmeiras estava atacando, o Palmeiras só ataca pelo meio. O Fluminense teve algumas chances ali de contra-ataque, mas o Fluminense fez a parte dele. Jogou em casa, ganhou de 1-0, dá um respiro. Estava muito preocupado com o Fluminense jogava com 3 zagueiros, agora está jogando com 2, mas está conseguindo ali marcar, está conseguindo fazer uma proteção à zaga, está conseguindo sair para o ataque. Falta de vez em quando um pouco de criação ainda, pelo pedaço que eu vi ali, mas não posso falar do jogo todo, porque eu não vi. Mas o importante é os 3 pontos. O importante foi os 3 pontos. O Fluminense ganhou, tá ali na tabela, tá 21, 20, 19 ali, se não estiver enganado. Não sei se é o Fluminense com 21 ou o Botafogo. Eu sei que o Vasco é o que está atrás. É o que está com 19 pontos. Mas o Vasco tem 2 jogos a menos, né? Então não sei se está Fluminense, Botafogo e Vasco. Ou Botafogo, Fluminense e Vasco. Negócio assim. O Fluminense ganhou. Não posso falar, meu amigo Tricolor, você fez uma boa partida, uma má partida. O que eu vi do pedaço do jogo que eu vi é que o Palmeiras está mal. E o Palmeiras não conseguiu se encaixar. Apesar de, aqui no futebol brasileiro, nós temos um problema. Quer dizer, tem vários, né? Mas o Roger teve quase 70% de aproveitamento. Quase 70% de aproveitamento. E foi mandado embora. Provavelmente eles acham que mesmo com esse aproveitamento, eles queriam que o Palmeiras tivesse 100% de aproveitamento. Não vai ter. Não, o Real Madrid tem. Mas um aproveitamento excelente. Se fosse para qualquer outro time, estaria bom. Mas o Palmeiras falou que não está. Mas realmente eu concordo. Acho que o Roger não conseguiu ali encontrar um padrão legal. O time realmente do Palmeiras oscila muito. Principalmente porque o time joga muito por dentro, não consegue jogar aberto. E algumas peças do Palmeiras também caíram muito de produção. Algumas peças do Palmeiras estão vivendo do nome. E o Fluminense, sensacional, ganhou do Palmeiras, dá um alívio. Tá ali o líder é o Flamengo, continua líder porque o São Paulo perdeu para o Grêmio no dia de ontem. E o Raí já falando dos árbitros cariocas, dando a entender que os árbitros cariocas estão querendo ajudar os times cariocas, principalmente o Flamengo, que é líder, que o próximo jogo do São Paulo vai ter outro árbitro carioca, eu acho, para coisa e tal. Já começou
a teoria da conspiração. Porque o Flamengo é o líder, agora os vídeos a arbitragem vai ajudar o Flamengo. Teoria da conspiração. Todo ano tem a teoria da conspiração. Ano passado teve a teoria da conspiração contra o Corinthians. Aqui no Rio todo mundo falava, estão ajudando muito o Corinthians, estão ajudando o Corinthians. Pode ser? Pode ser. A gente sabe que no futebol brasileiro isso é uma bagunça, é uma zona, não dá para se confiar. Pode até ter mesmo, mas nem tudo é essa teoria da conspiração. E o Flamengo continua líder. Então, ali do outro carioca, não sei se é o Fluminense ou o Botafogo, agora, não me engano, mas é um dos dois. Já está a 11 pontos do Flamengo. Já são quase 4 vitórias para encostar o líder. Então o Fluminense fez a sua parte, conseguiu ganhar. O Vasco não jogou pelo Campeonato Brasileiro, não jogou. Jogou pela Sul-Americana contra a LDU na altura. Pelo que eu escutei, não jogou bem. Não jogou bem, a altitude atrapalhou e parece que a atitude do time do Vasco atrapalhou. Não teve a mesma atitude do jogo contra o Grêmio, que o Vasco ganhou de 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Parece que faltou atitude também, e o Vasco não ganhou da LDU, teve o problema da altitude, tomou de 3-1, conseguiu fazer um gol com o Galhardo, e esse gol pode ser fundamental para o Vasco na Sul-Americana, porque com esse gol o Vasco precisa fazer 2 só. Se tivesse tomado de 3, teria que fazer os 3, agora precisa fazer 2. Eu não vi o jogo, então não tem como eu falar se tem condições do Vasco fazer, se o time da LDU é melhor, se é pior, se a LDU deu sorte, o Vasco jogou muito mal. Eu só escutei os colegas falando, comentando que o time do Vasco não jogou bem, que realmente a atitude atrapalhou, mas principalmente a atitude, não a altitude, a atitude do Vasco que não foi legal durante desse jogo. E o Vasco fica com um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, quer dizer, agora 2, que estamos na 15ª rodada, e o Vasco só jogou 13 vezes. Então ainda falta um jogo contra o Santos, e agora falta mais um jogo dessa rodada. Então o Vasco está ali com 19, mas se tivesse feito esses 2 jogos, tivesse ganho, estaria com 25, estaria acho que em 6º lugar. Então o Vasco está ali embaixo, mas falta 2 jogos. E o outro carioca que jogou foi o Botafogo, que jogou ontem contra o Chapecoense, estava vindo de 2 derrotas, uma para o Corinthians e outra para o Flamengo, jogou contra a Chapecoense e ganhou da Chapecoense de 1-0. Eu vi alguns pedaços do jogo do Botafogo. O time da Chapecoense bem limitado, vai brigar para não cair se continuar assim. Bem limitado, bem mais fraco do que os outros times da Chapecoense que eu tinha visto. O Botafogo contra o Corinthians fez uma partida boa, mas acabou perdendo. Contra o Flamengo, o Botafogo jogou muito mal. Contra o Flamengo, jogou muito mal. Tomou 2 gols logo de início, isso atrapalhou um pouco o time do Botafogo, é lógico. O jogo mudou também, mas o Botafogo contra o Flamengo não mostrou construção. Jogou mal o Botafogo contra o Flamengo. E contra a Chapecoense, o time do Botafogo deu uns sinais alguns sinais de progresso. Deu uma evoluída, procurando trabalhar um pouquinho mais a bola. Depois que fez o gol no segundo tempo, saindo um pouco no contra-ataque, tentando colocar velocidade no contra-ataque. O treinador Paquetá tentando fazer um meio de campo que toque mais a bola, que segure mais a bola, que trabalhe mais a bola. Mas, na minha visão, o time do Botafogo é bem limitado. Bem limitado. E eu falei aqui a minha preocupação. O Botafogo ganhou o Campeonato Carioca. Legal. Pô, mas é ilusão, cara. É ilusão. Isso me causa muita estranheza quanto um time limitado ganha o Campeonato Carioca, porque a diretoria senta em cima disso. Senta em cima disso e acha que o time tá bom. Olha lá. Não falaram? Ganhamos o Campeonato Carioca. Isso me causa grande preocupação. O Botafogo, se não ganha, estaria muito próximo à zona de rebaixamento. Muito próximo.
ganhou da Chapecoense, fez um jogo, a meu ver, razoável, bem melhor do que o jogo contra o Flamengo. Mas das partes que eu vi, um jogo bem razoável, um time um pouquinho mais consistente, porém no primeiro tempo, o pedaço que eu vi do primeiro tempo, eu não gostei. O time do Botafogo muito nervoso, muito ansioso, querendo resolver tudo muito rápido, sem paciência. E no primeiro tempo, para mim, a Chapecoense foi melhor. A Chapecoense estava mais organizada, mais tranquila, até porque o empate servia para a Chapecoense. Não gostei do primeiro tempo do Botafogo. Sinceramente, não gostei. Um time muito tenso, muito tenso. Até entendo pela condição, porque tinha que ganhar. Nada dava certo. Não acertava um passe. Ou seja, o nervosismo tomou conta. O desespero estava tomando conta do Botafogo por não conseguir fazer o gol. Primeiro tempo, não gostei. Se a Chapecoense tivesse apertado mais, tivesse partido mais para cima, não sei não. Poderia até ter conseguido o golzinho. Porque o Botafogo deu muito espaço. O goleiro do Botafogo, que está segurando aí no lugar do Gatito e do Jefferson, fez umas boas intervenções. E o Botafogo não conseguiu jogar no primeiro tempo. Segundo tempo, o Botafogo melhorou. Um pouquinho mais organizado. No início também estava muito tenso ainda. Não conseguia, o Chapecoense estava melhor. Na verdade, até fazer o gol, eu achei o jogo muito parelho, até a Chapecoense um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, esse Botafogo meio tenso e meio parelho de Chapecoense estava fazendo um jogo melhor do que contra o Flamengo. Só que aí saiu o gol. Dá aquela aliviada. Aí a Chapecoense teve que se abrir um pouquinho mais, partir um pouquinho para dentro e abriu mais espaço. Aí o Botafogo deu uma acalmada e começou a controlar um pouquinho mais do jogo. Poderia ter tido alguns lances no contra-ataque. Mas fez um... Como é que eu vou falar? Fez um jogo melhor do que o jogo contra o Flamengo. Mas dizer que com esse jogo a torcida pode ficar tranquila em relação ao time do Botafogo? Não. Não pode. O jogo do Botafogo é muito aquém para se pensar em alguma coisa mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Então, a torcida do Botafogo tem que continuar preocupado sim, porque foi uma partida melhor do que, em alguns aspectos, do que contra o Flamengo. Teve uma consistência melhor, o time estava muito nervoso, teve uma consistência melhor, mas mesmo assim, aqui na Resenha com Magalhães, na minha análise, tem que melhorar muito. Então, galera, essa foi o resumão dessa 15ª rodada. Vou fazer um pré-jogo sobre a rodada 16, mas essa foi o resumão da rodada 15ª. Vitória do Fluminense, vitória do Botafogo e empate do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco perdeu na Sul-Americana para a LDU. Curtam, compartilhem, assistam o vídeo, deixa aí a sua mensagem, a sua opinião. Vou voltar a gravar normalmente, mas por questões, como eu expliquei no início, por questões profissionais, eu tive que me ausentar por um tempo e não consegui ver muita coisa. Mas aos pouquinhos volta ao normal, principalmente na próxima semana, volta tudo ao normal aqui no canal Resenha com Magalhães. Muito obrigado a todos. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto e não esqueça, Resenha com Magalhães no Facebook. Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.